Olá, seja bem-vindo ao canal Conf e hoje nós vamos continuar nesta semana os vídeos sobre IFRS na prática. Nós temos aqui na nossa hashtag IFRS vários temas de IFRS, mas nós falamos muito na teoria e agora nós estamos trazendo alguns exemplos práticos de como fazer ali a coisa acontecer. Semana passada falamos sobre leasing, como contabilizar leasing, já na nova norma vigente a partir de 2019. E hoje nós vamos falar sobre o impairment. Quer dizer, o que é o teste de impairment? Como fazer a sua contabilização. Nós vamos resolver um caso aqui. Se você tem dúvidas ainda com impairment, eu tenho duas dicas para você. Na nossa hashtag aqui IFRS, você encontra o teste. Você pode ver os vídeos, acho que tem 3 vídeos de teste de impairment, onde eu vou comentando como fazer o teste de impairment. E acompanhe hoje como faz na prática para ver se você ainda tem dúvidas. E no meu livro Contabilidade Avançada, pela editora Atlas Gen, juntamente com o professor José Carlos Marion, no capítulo 10 nós tratamos sobre o teste de recuperabilidade de ativos, o impairment, e você pode também tirar suas dúvidas. Bem, então vamos lá, vamos ver hoje aqui como resolver um caso prático. Olha só, nós temos aqui, eu preparei alguns slides novamente. Então, nosso primeiro slide é um caso da empresa chamada empresa ABC. E a empresa ABC possui em seu ativo uma unidade geradora de caixa e essa unidade é formada por 3 máquinas industriais que fabricam juntas um determinado produto. Bom, olha só, vamos esclarecer primeiro, novamente, aí, o que é uma unidade geradora de caixa. Essa informação é importante porque o teste de impairment você pode fazer em um determinado ativo ou em um grupo de ativos que sejam o menor grupo identificável que gere caixa. Então, uma unidade geradora de caixa é um conjunto de ativos que juntos geram caixa para a empresa. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma linha de produção que tem 3 máquinas e essas 3 máquinas geram caixa para a empresa, porque juntas elas fabricam um produto, esse produto é vendido e gera caixa para a empresa, tá bom? Então, sempre que você conseguir identificar as menores unidades geradoras de caixa, quer dizer, aquelas que juntas geram caixa, você deve fazer o teste na unidade. Então aqui você foi contratado pela empresa ABC para realizar o teste de recuperabilidade e alguns dados foram fornecidos. Esse exemplo é do meu livro Contabilidade Avançada, tá? Capítulo 10. Olha lá, essa empresa ela vende em média 12 milhões de reais por ano e o custo médio anual é 6 milhões. Então aqui tem algumas informações de quanto ela fatura e qual é o custo médio anual dessa empresa. Bom, olha outras informações que nós precisamos. A primeira é, a taxa média de crescimento da empresa é 5% ao ano. Bom, por que eu preciso saber qual é a taxa de crescimento dessa empresa? Ou qual é o crescimento de faturamento? Porque para fazer o teste de impairment, nós vamos ter que encontrar 2 valores. Se você ainda está em dúvida, assista o nosso vídeo teórico. Esses 2 valores são o valor em uso e o valor de venda líquido. Ou seja, eu vou consultar para vender o meu ativo no mercado ativo, quanto é que eu pego por esse ativo, já descontando custos para vender, como impostos, desmontagem, entrega, enfim, valor de venda líquido. E também usando. O que é usando? Por exemplo, eu fabricando produtos, vendendo produtos, com isso eu estou usando essas máquinas e com isso eu estou gerando benefício econômico futuro para a empresa. Então, eu vou ter que projetar vendas futuras, né? Para calcular o valor em uso, a gente tem que fazer o cálculo de um fluxo de caixa descontado futuro. Essa é uma das técnicas, é a técnica mais conhecida para calcular o teste. Bom, olha lá, o fluxo de caixa a ser projetado será para os próximos 5 anos. Bem, qual que é o correto de projetar fluxo de caixa para cálculo do valor em uso? Olha, o correto é você fazer pela vida útil do ativo, né? Mas, por exemplo, as máquinas podem durar 10 anos, 15 anos, 20 anos.
Já é difícil fazer uma projeção de 5 anos de faturamento daquelas máquinas, de custo para produzir, imagine de 10, 15, 20. Então eu não recomendo. Eu recomendo que você faça no máximo de 5 anos. É o que nós vamos fazer aqui. A taxa de desconto a ser utilizada é 10%. O que é taxa de desconto? Bom, a taxa de desconto é a taxa pela qual você vai trazer a valor presente esses valores futuros que você vai encontrar no teste. Quando a gente chegar aqui no exemplo prático, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E olha só, já pegamos a pesquisa de mercado. Então o que a gente fez? A gente ligou em mercados ativos, né? Ligamos aí nesses mercados ou fomos até esses mercados para descobrir. Eu tenho 3 máquinas, isso é uma unidade geradora de caixa, ela produz, essas 3 máquinas juntas produzem um determinado produto. Então qual é o valor de venda dessas máquinas? Então eu fui pesquisar uma por uma. Olha, essa pesquisa para fazer não pode ser comparando com uma máquina nova, tem que ser uma máquina similar. Então se essa máquina aqui, por exemplo, tiver 5 anos de vida útil, de vida já, você vai ter que pesquisar uma máquina com as mesmas características, com as mesmas configurações e com esses 5 anos. Bom, então descobrimos que a máquina 1 custa 300, dá para vender por 330 mil. Olha, para a gente vender, a gente vai ter um custo de 20. Pode ser impostos, pode ser desmontagem, pode ser entrega, uma série de coisas podem estar incluídas nesse custo aqui. Então, significa que a primeira máquina eu vendo e tirando o custo vai me sobrar 310 mil. Faço isso com a segunda máquina, sobra 380, com a terceira máquina sobra 775. Então vejam que as 3 máquinas juntas eu vendo por 1.650.000, gasto 185 mil para poder vendê-las e me sobra 1.465.000. Então essa é uma informação importante que nós já temos. Quer dizer, descobrimos um valor do teste, o valor de venda líquido. Bom, mas e a contabilidade? Como é que esses ativos estão na minha contabilidade? Então eu peguei lá o balanço e descobri que a máquina 1 ela está registrada a um valor de 665 mil, valor contábil. Já foi depreciada 250 mil, então o valor líquido é 415. A segunda máquina está registrada por 800, 200 já depreciou, o valor contábil líquido é 600. A terceira máquina, o valor contábil é 1.150.000, 345 é a depreciação e 805 mil é o valor líquido. Então vejam, pegando as 3 máquinas, eu tenho um valor contábil de 2.615.000, já depreciou 795 mil, está na contabilidade registrado que o valor desses ativos aqui é 1.820.000. Ok? Bom, vejam, para que serve o teste? O teste serve para testar se esse 1.820.000 é recuperável ou não. Por isso chama teste de recuperabilidade de ativos. Quer dizer, recuperável eu vendendo ou eu usando. Vendendo é o que a gente fez aqui, ó. A gente vai lá no mercado, descobre o preço da máquina, quanto gasta para vender, e descobre que, olha só, vendendo a gente arrecadaria 1.460.000. Veja, a minha contabilidade está por 1.820.000. Então significa já que não é recuperável pela venda. Mas eu ainda tenho que tentar o uso. O uso o que é? Se eu usar essas máquinas, produzir, gerar produtos, vender o produto, será que eu recupero esse 1.820.000 que está no ativo? Então o teste é para dar essa resposta. Bom, então vamos para a resolução. Como é que eu faço então para resolver esse caso? Bom, o primeiro passo, eu vou calcular o valor em uso. Como é que eu calculo o valor em uso? Eu projeto vendas dessas máquinas, projeto custo para vender e chego num valor líquido. E depois eu pego esse valor líquido e trago a valor presente. Então vamos lembrar, ó, lembra lá no começo da nossa historinha que nós dissemos que a máquina, que com essas 3 máquinas a gente fatura 12 milhões por ano de média anual aí? Então 12 milhões está aqui. Lembram-se que também a gente colocou que a empresa cresce 5% ao ano? Então o que eu fiz? Eu projetei primeiro ano vender 12 milhões, o segundo ano 5 a mais venderia 12.600, terceiro ano 5 a mais 13.200, quarto ano 13.800 e o quinto ano 14.500.
Lembra-se que tem uma informação também aqui, olha, dizendo que o custo da nossa empresa é correspondente a 50% das vendas sempre, o custo. Bom, então é fácil, né? 12 milhões, 6 milhões é o custo. 12.600, 6.300 é o custo. 13.200, 6.615 é o custo. 13.800 e assim vai por diante até chegar no final. Então veja, o que é essa projeção que eu estou fazendo? Significa que daqui um ano eu espero faturar 12 milhões com essa máquina, vou gastar 6 milhões para faturar 12, vai me sobrar 6 no bolso daqui um ano. Daqui 2 anos eu vou faturar 12.600, vou gastar 6.300, vai sobrar 6.300 no meu bolso. Daqui 3 anos eu vou faturar 13, vou gastar 6, vai sobrar 6 e assim por diante, tá? Até os 5 anos totais. Acontece, pessoal, que os 6 milhões de daqui um ano e os 6.300 daqui 2 e os 6.600 daqui 3 e os 6.900 daqui 4 e os 7.200 daqui 5 não são esses valores hoje. Hoje, o valor é menor, eu tenho que trazer um valor presente. Então, eu tenho que trazer esses 6 milhões para o ano zero aqui, para o atual, para o valor presente. Então, 6 milhões eu tenho que descontar por uma taxa de juros. Veja que lá no início do exercício, a gente disse que a taxa de desconto é de 10% ao ano. Então, eu fiz o cálculo aqui e descobri que 6 milhões daqui a um ano, hoje custa 5.454. 6.300 daqui 2 anos representa 5.200 hoje. 6.600 e assim por diante, pessoal. Ó, quanto mais longe o tempo, menor o valor presente, tá? Então, somando esse fluxo de caixa, porque veja, isso é um fluxo de caixa, entrada, saída, valor líquido é um fluxo de caixa de 1 ano, de 2, de 3, de 4 e de 5. Somando os valores presentes desses fluxos de caixa futuro, eu cheguei em 24.913. Significa dizer que usando essas 3 máquinas, eu vou recuperar um valor de 24.903. Ah, mas eu estou em dúvida, como é que faz essa continha do valor presente na HP? Quer que eu te ensine a fazer na HP? Ó, no capítulo 11 do livro Contabilidade Avançada, da editora Atlas Gen, livro meu com o professor Marion, lá ensina a fazer várias contas a valor presente, vários cálculos. Mas eu vou ensinar você agora aqui, ó. Para ligar a calculadora, aperta a tecla ON. Para limpar a memória de qualquer sujeira, aperta o F e o REG. F-REG limpa a memória. Bom, aí você vai digitar o valor futuro, né? Pelo valor líquido. Então vamos pegar o ano 2 aqui, o ano 1 de exemplo, ó. O valor futuro é 6 milhões, líquido, ó, 6 milhões. Então eu jogaria 6 milhões, digito e aperto a tecla FV. O que é FV? Future Value, ou seja, valor futuro. Digito a taxa, a gente sabe que é 10, taxa anual, e aperto o I, que representa o símbolo de taxa. O prazo, a gente sabe que são 5 anos, é o primeiro ano, então eu vou digitar 1. Digito 1 e aperto o N de prazo. E aperto a tecla no final PV, Present Value, que é o valor presente. Então, se eu fizer toda essa operação, eu vou chegar em 5.454.545, tá bom? Bom, se eu quero fazer no ano 2, mesma coisa, só toma cuidado aqui no prazo. Ao invés de digitar 1 agora, você vai digitar 2, que é o ano 2. Vai chegar no valor. Tudo bem? Então, é assim que calcula o valor do fluxo de caixa. Parece fácil, mas essa é a parte mais difícil e mais chata do teste. Por quê? Porque eu tenho que estimar com muito cuidado o valor dessas vendas futuras, eu tenho que prever possíveis riscos de não faturar isso, eu tenho que prever os custos, eu tenho que prever possíveis valores desses custos distorcerem. Então eu tenho que pegar um histórico muito bom da empresa para saber fazer esse cálculo direitinho. E isso aqui é o que dá mais valor ao teste de impairment, tá? Bom, segundo passo, agora eu vou comparar o valor de venda. Esse é o verdadeiro teste. O que diz o teste? Compare o valor de venda com o valor em uso e use o maior. Ó, vamos dar uma olhada aqui. O valor de venda líquido é 1.465.000, que é o valor que nós já descobrimos pesquisando no mercado. Lembram? Ó, vamos voltar um pouquinho, tá lá no nosso primeiro slide. Aqui, ó, valor de venda. Eu vendendo 1.465.000. Então, eu pego
eu vendo por 1.465, e se eu usar, que é o cálculo que eu acabei de fazer aqui, eu vou ter 24.903.000. Qual é o maior? O maior valor é o 24. Então a norma diz que você deve pegar o maior, o 24. Esquece o menor, joga fora esse menor. E aí vai para o terceiro passo. Você já descobriu que o maior é o 24? Pega o 24, que é o valor em uso, que é o maior, e compara com o contábil. Quanto é que tinha no contábil? 1.820.000, vocês estão lembrados? Então, olha só, eu respondo a seguinte pergunta. O meu valor contábil é recuperável pelo uso ou pela venda? Eu estou vendo que sim. Usando eu recupero 1.820 até mais. Eu recupero 25 milhões. E aí você deve se perguntar, então eu posso subir, aumentar esse valor que está na minha contabilidade de 1.820 para 24 ou 25 milhões? Resposta não. No Brasil não pode, porque na implantação das novas normas, das normas internacionais, a Lei 11.638 de 2007 proibiu, ela alterou a lei das SAs e proibiu o aumento, né? Ou seja, a reavaliação de ativos. Então não pode fazer para mais. Agora, se aqui tivesse dado para menos, ou seja, aqui tivesse dado um valor menor que o contábil, aí você ia ter que reduzir. Mas para mais, você não deve mexer. Então, nesse caso, qual a resposta? Qual a solução desse exercício? Bem, você descobriu que entre o valor de venda, vendendo essas 3 máquinas ou usando as 3 máquinas, você fica com o maior que é o de uso. Você aprendeu que, comparando o valor de uso com o valor contábil de 1.820.000 é recuperável. Portanto, a resposta para esse exercício é você não faz nada. Deixa do jeito que está o valor contábil. O mesmo 1.820.000. Tá certo? Então, poxa, você está decepcionado? Você deve ter falado, por que você não fez dar um exercício que ia ter a perda para a gente ver como é que contabiliza? Porque eu guardei essa surpresa para o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer um outro exercício que dá perda. E aí você vai ver como é que você faz a contabilização dessa perda por impairment. Então aqui hoje a gente viu de uma forma prática como eu faço o cálculo a valor de mercado, como é que eu faço o cálculo a valor em uso, como é que eu comparo com o valor contábil e como é que eu chego numa análise do meu teste de recuperabilidade de ativos. Você gostou desse vídeo? Olha, se você gostou, dá um like aí, dá uma curtida no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você receber as nossas notificações, ative o sininho, porque também aí as notificações chegam para você de uma forma mais rápida. E se você tem dúvidas, tem alguma questão, alguma coisa que você quer esclarecer, até sobre outros assuntos, algum vídeo que você quer ver de outros assuntos, mande para nós comentários e nós vamos responder. Bem, até o próximo vídeo.